Bom dia, gente. Boa noite, boa tarde. Esse é o nosso primeiro podcast, ou nossa primeira aula. A ideia da aula é literalmente ter um contato melhor com vocês, poder explicar um pouquinho melhor a matéria, sem ser por vídeo aula e tudo mais, e dar um norte. Então, se vocês repararem aí no material de vocês, na página de vocês, eu postei um livro e uma boa quantidade de livros, e postei também uma apostila. Então, qual é a ideia? A gente vai utilizar essa apostila principalmente. Por que vamos utilizar ela? Simplesmente porque ela tem uma quantidade muito grande de exercícios. Não vamos fazer todos, tudo bem? Eu vou dizer quais os exercícios mais coerentes para a gente fazer e tudo mais. E, principal, ela tem uma resolução. Então, essa resolução que fica lá no final já dá um aporte a vocês, né? Ainda mais por ter essa distância, não ter um contato muito bom comigo. Então, a ideia é o quê? É literalmente, através desse podcast, eu passar o conteúdo, passar alguns vídeos adicionais e informar lá na apostila quais os exercícios é para fazer. Tranquilo? A ideia é o quê? Os exercícios, como eu falei, eles têm resolução. Ou seja, dá para copiar. Mas, né, isso vai do caráter de cada um. Afinal, vocês têm aí o Enem, que nem sei quando que vai ser esse Enem, para poder fazer. Então, né, cabe do critério de cada um de vocês. Então, relembrando basicamente essa aula, a primeira aula, para a gente dar uma relembrada de tudo que a gente viu. Então, vamos lá. Relembrando um pouco o que a gente viu, nós vimos a parte de eletromagnetismo, ou melhor, eletrodinâmica ou eletrostática. Então, na parte de eletrostática, ou seja, o que é eletrostática? Estática é parada, eletro é o elétron. Então, lembra lá, vimos que era um átomo. O átomo ele é composto lá de 3 componentes, próton, elétron e nêutron, aonde o próton é positivo, aonde o elétron é negativo e o nêutron é neutro. Então, nós vimos que esse cara aí, esse elétron, ele tem uma carga negativa, 1,6 vezes 10 a menos 19, se não precisa gravar, tudo bem? E acontece o quê? Nós temos alguns efeitos em que essas cargas elas tendem a se atrair ou se repelir, certo? Nós vimos lá o exemplo de indução, né, por contato, certo? Vimos o que acontece quando dois corpos entram em contato, a carga entre eles tende a se estabilizar, ou seja, se eu tenho um cara que tem uma carga de 2 coulombs, lembra, coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, e eu tenho outro que tem de 4, quando eles se tocam, se forem do mesmo tamanho, que pra gente sempre vai ser, eu tenho lá que 2 mais 4, 6. Então, a soma dos dois corpos vai ser 6. Quando ele se divide, então eu vou ter o quê? 3 para cada um. Tranquilo? Beleza? Então, nós vimos também essa parte quando o elétron se movimenta. Quando ele se movimenta, ele gera o que a gente chama de circuito elétrico, certo? E nesse circuito elétrico, nós temos aí alguns caras muito importantes, que é a corrente elétrica, que é a tensão, ou DDP, ou voltagem, ou diferença de potencial, tudo a mesma coisa. Temos a resistência e a potência. Então, basicamente, cada um desses componentes tem uma função muito importante. Ou seja, a corrente elétrica ela representa a quantidade de elétrons que percorrem um fio em um determinado tempo. Nós temos também a resistência, ou resistor, né? Resistência é a unidade física, resistor é o equipamento. Então, o equipamento se chama resistor. Tudo bem? Então, o resistor ele tem a função de resistir ao elétron, ou seja, de dificultar esse elétron. Temos também a parte da potência. A potência é o quanto de energia que é liberado no intervalo de tempo. E temos também a tensão, ou diferença de potencial, que é mais ou menos como se fosse a energia do elétron. Não é energia, mas é só para a gente ter o parecer. Tranquilo? Então, esses caras se assemelham e, basicamente, a gente tem aquelas equações que a gente utilizou nas aulas. U igual a RI, temos P igual a I,
certo? A equação que I é igual a Q delta T. E com isso a gente tem a nossa atividade dessa semana. Então, a atividade dessa semana ela vai ser fazer os exercícios da apostila 721 até 726 e 753 a 756. Tranquilo? Então, basicamente, fica aí para casa essas atividades. Está entrando aí no link uma foto também das fórmulas. Utilizem os livros que eu deixei como parâmetro para vocês poderem seguir. Se quiser utilizar o livro de vocês do colégio, pode usar também. Caso não tenham pegado, tenham deixado no colégio, não tem problema nenhum. Utiliza os livros que eu enviei ou qualquer outra fonte de consulta também da internet. Tudo bem? Então, terminamos por aqui. Qualquer dúvida, a gente entra em contato no próximo aula.